Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, o que é mais importante fazer para ter comunhão com Deus? É isso mesmo. Eu vou responder um comentário de um irmão que fez e já vou passar também o meu entendimento simples e humilde. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou passando, mas seria bom você pelo menos consultar a escritura e ver se tem base, se tem coerência o que eu estou falando ou não. Se eu estou com heresia ou não. Claro, contra a religião eu sou um herege com muito prazer. Contra a doutrina religiosa eu sou um herege. O evangelho teve 3 fases. Primeira fase, Jesus de Nazaré. Segunda fase, Paulo pregou aos gentios. E a terceira fase do evangelho é o evangelho eterno, que é Deus em nós, a escatologia consumada. E eu busco entendimento no evangelho eterno, porque o evangelho eterno findou em Apocalipse capítulo 22, acabou. Os escritos a respeito dele não tem mais. Por que não tem mais? Porque Deus está em nós. Deus é quem nos ensina. Por isso que ele disse em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, e ele disse, o escritor do livro de Hebreus escreveu no capítulo 8, versículo 10 e 11. Depois daqueles dias, ninguém precisa mais falar de Deus, ensinar ninguém, porque Deus está nas pessoas e é Deus mesmo que nos ensina. Mas, devido à religião, devido aos enganos religiosos, estamos aqui para tentar ajudar alguns, pelo menos, a sair das trevas religiosas e vir para a luz do Cristo ressuscitado, para vir pelo menos, as pregações de Paulo. Porque estando em Paulo, depois é um pulinho para estar no Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Aí quando você chegar nesse nível, aí você está na terceira fase e ninguém mais vai precisar te ensinar, porque é Deus que estará te conduzindo. Então vamos ler. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 17. 1 Coríntios 10, 14, 17. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja, isso daqui, no literal, então, eu desse tamanho, 105 quilos mais ou menos, sou um pão sovado, sou um pão amanhecido, então temos que tirar pedaço. Você do outro lado, você é um pãozinho aí de uns 50 quilos, 45 quilos. Paulo estava falando nos dias dele de uma forma espiritual, dizendo que todos eram pão. E eles estavam em um pão. E esse pão era o Espírito, o Senhor, Cristo ressuscitado. Não um pedaço de pão comprado na padaria. Não um pedaço de uma bengala. Não, ei. É um entendimento espiritual isso daqui. É um entendimento racional. E eles tinham o costume de partir o pão? Tinha. Nos dias deles tinha esse costume. Não participava da Santa Ceia, como a religião diz. Não participava desse um cálicezinho, que é o sangue, o corpo, era um costume deles. Porque assim está, veja, deixa eu colocar aqui para você, era costume deles se reunirem para partir o pão, Atos 2,42, veja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, era costume deles. Eles estavam na segunda fase do evangelho. Eles estavam no período do juízo. Eles estavam no período que estava precedendo o dia do Senhor, que estava prestes a chegar. Você não precisa fazer isso, porque você não está antes do juízo. Eu estou depois, nós estamos depois do ano 70, depois da parousia. Nós estamos depois da escatologia consumada. Isso daqui é história. Isso daqui era um costume que eles tinham naqueles dias. Mas nós não temos esse costume, isso não pertence a nós. Você tem que entender isso, você tem que respeitar as épocas dos escritos bíblicos. Senão você vai ser mais um Bíblia por aí, você vai ser mais um insano, um religioso. Você vai andar por aí vendo coisas.
Porque você não respeita as épocas, você não respeita o tempo, o timing dos escritos. Você quer viver nos costumes que eles viviam. Só que os costumes deles era antes do juízo do ano 70. Veja em Atos 20, versículo 7, também diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos que prolongou a mensagem até a meia-noite. Então era costume deles, era uma prática deles partir o pão. Isso não é algo transcendental, isso não é algo atemporal, isso foi temporal. Então você quer estar vivendo como eles viveram. Mas se você está vivendo como ele viveu, então a justiça eterna não foi estabelecida em você ainda. O tabernáculo espiritual do Pai não foi estabelecido no seu espírito. Você é uma pessoa que ainda aguarda o juízo. Se você quer viver naqueles dias, se você quer praticar os costumes deles naqueles dias. Porque esse partir do pão que eles faziam é diferente desse negócio aí que tem nessa igreja, nessa chamada igreja. Porque o que tem aí é profanação. Porque eles falam, não, Lucas 22, ele participou do cálice, do pão e do cálice. Mas ali foi uma Páscoa judaica e os gentios foram proibidos. Então o entendimento, o problema das pessoas é não respeitar a época, é não entender os períodos, os tempos dos escritos. Então esse negócio aqui de 1 Coríntios 10, portanto, meus amados, fujam da idolatria, falo como pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é o Cristo ressuscitado. Então veja, isso é espiritual. Mesmo que você não quer aceitar isso como espiritual, não, eu não aceito, porque ele está falando aqui que eles comiam. Tudo bem, mas isso era da época deles. Por isso que o título que eu coloquei nesse vídeo, o que é mais importante fazer para ter comunhão com Deus? O que é mais importante? É o quê? O mais importante é praticar esses costumes, essas coisas que eles participavam aqui? Não, eu vou te mostrar que não. Porque isso daqui, eles estavam vivendo na segunda fase do evangelho. O mais importante para ter comunhão, você fazendo ou não fazendo, é isso aqui. Porque é Deus em nós. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então, nos dias que Paulo estava ali praticando aquilo, nesses dias aqui, deixa eu colocar aqui para você aqui, ó, quando ele falou isso aqui, na cidade de Corinto, para os irmãos que estavam reunidos como igreja, isso daqui, o tabernáculo espiritual de Deus ainda não tinha sido estabelecido neles. A oração deles era: Pai nosso que estás no céu. Quem nasceu do ano 70 é Pai Nosso que está em nós. É esse time, é esse tempo que você tem que entender na Bíblia. É a terceira fase, é o Evangelho eterno em nós. Então, enquanto uma pessoa não conseguir aceitar isso, não conseguir aprender isso, que o tabernáculo de Deus, que Ele mesmo, o Criador, está em nosso espírito, a pessoa estará vivendo de histórias, querendo praticar histórias, achando que a comunhão é um pedaço de pão e um suco. Por que a religião vive assim? Por que todo primeiro domingo eles praticam isso? Por quê? Porque eles não sabem eles não creem nisso daqui, em Apocalipse 21, 2 e 3. Porque nunca mostraram para eles. Nunca ensinaram. Porque os líderes não conhecem isso aqui. Porque os líderes precisam falar de Jesus de Nazaré, precisam falar de Paulo, precisam falar de Sansão, de Salomão, precisam viver da lei, porque é o meio deles viverem. É o ganha-pão deles. Então eles vamos fazer o Pai Nosso que estás no céu. Porque eles fazem essa oração. Porque eles não podem falar que Pai Nosso está em nós. Porque senão você vai fazer o quê dentro de um calabouço desse? Porque eles falam: não, você tem que vir para a nossa igreja buscar Deus. Você tem que vir para a nossa igreja para ter comunhão com o Pai. Porque se eles falar que a comunhão já está em você, você vai fazer o que lá? Você não vai. Domingão de calor, 40 graus, você vai fazer o quê? Praia. Ou então vai para um rio pescar. Eu vou para saber, para a igreja, nada, a igreja de Cristo está em mim, eu vou fazer o que lá?
Você não vai. Então por isso que eles não podem falar da escatologia consumada para você. Eles não podem falar que no domingão, quando você estiver reunido com a sua família, comendo ali um churrasco, comendo um pão com mortadela, um pão com ovo, Deus está ali com você. Não. Não, você não pode, você tem que estar em casa, você tem que estar na nossa igreja, você tem que vir no segundo, primeiro domingo. Os gatunos mesmo gostam do segundo domingo. Você tem que participar do pão e do suco, do vinho, do sangue de Cristo, para ter comunhão. A cegueira. Então, para mim, hoje, graças a Deus, é muito fácil falar da Bíblia inteira. Porque não tem assunto difícil na Bíblia. Deixa eu falar um segredinho para você, vem cá. Ei, não tem segredo. Não adianta. Você pode falar de Gênesis e Apocalipse, não tem segredo. Porque o segredo, para você desvendar o mistério de toda a Bíblia, está nesses 2 versículos. Nesses 2 versículos. Aqui está o resumo de todas as profecias, de todas as leis, de todos os salmos, está nesses 2 versículos. Vi a cidade, deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, isso aqui para eu ler nessa Bíblia, nesse outro texto. Eu, João, vi a santa cidade. Ele viu porque ele estava em espírito. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, João estava vendo em espírito. Ele não iria ver. Não é nada para o futuro, era para o presente dele na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado, ele foi tomado em espírito para ver o juízo que havia chegado, para ver o dia do Senhor que havia chegado contra os israelitas. Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E no versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. Então, a Bíblia se resume nesses versículos aqui. Tudo aconteceu. Passou disso, são teatros, são falácias. Passou disso, são dissertações da mente carnal humana para aprisionar as pessoas, para prendê-las, para fazê-las escravos, para fazê-las servos, para fazerem empregados do sistema religioso, para trazerem verbas, trazerem dinheiro. Mesmo os pregadores da graça, eles têm que avançar nesse conhecimento, eles têm que avançar e falar isso para as pessoas. Eu tenho que falar de Paulo porque existe religião na terra. Existe algum irmão que vai ouvir, vai se libertar das trevas de Moisés. Vai sair do antes da cruz e vai vir chegar a Paulo. Chegando em Paulo, tem que chegar na escatologia consumada. Não adianta também sair somente do antes da cruz e ficar estagnado em Paulo. Não. Então é muito fácil de entender quando você conhece Apocalipse 21, quando você acredita. Aí você lê isso daqui de uma forma, 1 Coríntios 10, por 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão, que é Cristo ressuscitado. Você entendeu agora? Você está entendendo a fase. Então, isso daqui, Paulo estava falando antes de ser estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Antes de ser estabelecido o tabernáculo de Deus em nosso espírito. Desculpa de eu estar sendo prolixo, mas eu quero que você entenda. A partir do momento que você entender o Apocalipse 21, você vai entender toda a Bíblia. Não vai ter mais segredo. Por mais cabeludo, por mais estranho alguma passagem que você fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo. Claro que você entende. Tudo já se cumpriu. Não, mas é que é uma profecia. Tudo se cumpriu. Não, mas é que é uma palavrinha. Tudo se cumpriu. A comunhão. O que é mais importante fazer para ter comunhão com Deus? É acreditar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. É isso. Porque a comunhão eterna é Deus em nosso espírito. Essa é a comunhão. É isso aqui que nos faz estar unidos com o Criador. É acreditar nesse feito. Assim seja. Então, eu espero ter sido útil de alguma forma. Vou encerrar. Se foi, joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E para você que acredita nisso daqui, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino e o teu tabernáculo. E já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, meu irmão e minha irmã,
Basta você acreditar nisso. Você quer reinar em perfeita vitória? Você quer ter paz? Você quer ter comunhão com o Pai? É isso, é você acreditar e você viver isso. A Bíblia se resume em Apocalipse 21, 2 e 3. É esse o resumo total da Bíblia. Passou disso, são histórias bíblicas. Por isso que eu me considero a cada dia mais um contador de histórias bíblicas. É isso. Nada mais que isso. Não sou pregador de evangelho, não sou ministro de evangelho, coisíssima nenhuma. Eu sou seu irmão em Cristo no Espírito e um contador de histórias bíblicas. Até a próxima. Tchau, tchau.